Salvei essa pra fazer junto contigo. Ah. Using the given information to find the values of constants A, B and C and expression for VT. Tá, ele deu uma série de informações. A gente tem que usar essas informações para encontrar isso. Isso. Tá. Por exemplo, ele Essa é falou verdade. ali Essa que pergunta é com calculadora. Você você pode pode usar a ter. calculadora, beleza. É até importante porque vai ter cosseno, etc. Então, tipo, nós temos aqui que o planeta Vênus orbita o Sol a cada 225 dias. O que que isso significa? Significa que o período de Vênus é 225. Uhum. Então, esse 225 já vai ser um número importante. Vai Sim, ser um número que está associado com o B, isso. certo? Então, tu consegue só com essa informação encontrar qual que é o valor do B? Sim, o B, ele é o 2π dividido por um valor que dá o B. Esse valor seria o 225. Isso. Então, B é 2π dividido por 225. Isso, que daí é o número todo quebradinho. Isso não importa. A gente deixa em função de 2π mesmo. Sim. Não deixa em decimal. Daí ele fala mais algumas coisas legais aqui. Ele fala que maximum distance of Venus from the Sun é esse valor aqui. The Isso aí maximum tá o nosso distance. A. Oi? Isso aí é o nosso A. Você acha? Sim, se a máxima. Ah, não, não dá pra saber, não, porque não tá falando em relação ao eixo. Hum, Ah, não. É sim. Dá pra. É, não, é que a gente não sabe se ele chega. É, né, que ele não chega a zero, né? Então a gente não dá pra saber o A. ó, Seria para esse B a resolver menos. esse tipo de questão, você vai ter que fazer um sistema. Maximum value vai acontecer quando? Vai acontecer quando o cosseno for 1, certo? Uhum. Então, qual que é o maximum value? 108, né? 108. 0,9. Então, vai ser quando o cosseno for 1 máximo value. Então, vai ser A mais D. E ele Uhum. também falou mínimo value. Qual é o Sim. mínimo value? 107. 107. 5. Então, 107 vai ocorrer quando? Quando for A menos. Quando for menos 1, ou seja, quando for menos A, certo? Menos isso. Pronto, agora tu tem aquele sistema bem ensino fundamental aí, e daí tu consegue encontrar quem que é o valor do A e do D, sacou? Sim. Acabou. Daí tu vai ter todas as letrinhas que ele pediu, né? Ele pediu A, B e D, exatamente. Então, tá bem. Você já achou a B pra mim, achar aí a D agora. Tá. Aí aqui no. Calma aí que travou aqui. Deixa eu abrir aqui no meu que travou o teu. Dá um F5, hein? Aqui, tá. Foi. Tá. Aí fica. Agora voltou. Perfeito. Tá. Aí só. O A seria 0,7 e o B seria 78,2. Eu não posso fazer Certo. média. Eu não posso fazer só média nisso? Eu acho meio besta fazer a média se você pode fazer dessa forma. Sim, Mas dá pra fazer a média assim, dando mesmo. sim. Então vai ficar 0,7 cosseno de 2π por 225t mais 108,2. E aí, qual que é a B agora? Acha a média de variação entre os tempos, né? Based on the function V is at its minimum distance from the sun at time 112,5 days. Deixa o intervalo T1 e T2 representar the time interval entre Vênus tá do máxima distância para o Sol até quando Vênus está a sua mínima distância para o Sol. Tá. Não seria bom usar o gráfico dela para ver essa pergunta ou será, não precisa, será? O gráfico? Não, Mas, acho que não. Porque, por exemplo,
Average rate of change, é só você pegar as velocidades e dividir pelos tempos, Sim, certo? mas qual que é o T1 e qual que é o T2? Bem, o T2 está aqui, certo? Esse é o T2? Se você considerar que o T1 é zero, que é a distância máxima, por exemplo, o T2 pode ser a distância mínima. Ah, tá. Sim, se não tá, não tá explícito na pergunta, a gente usa É, mas tu o... define, né? A gente sempre define a posição Sim, inicial, né? tá, Então, que tal tu fazer aí? tá. Time. Olha, se for uma cosine function sem nenhum uma alteração horizontal, né? Seria o 108,2 menos 107,5. 108,9, tu quis dizer, É, né? 9? Aqui, ó. Certo? Olha meu mouse aqui. Ah, é nove, desculpa, é 9. 108,9. Bem, eu tava revendo aqui umas paradas. É, Eu acho que você tá enganado lá sobre os horários, velho. Essa era pra ser a última hoje. como assim? Dessa forma, as anotações que eu tenho aqui, essa aqui é a última. Cara, é que eu fiz a mesma coisa, tá? Eu fui olhando pelos dias que tu me mandou convite para as aulas. Sim, mas é que eu acho que teve aula que tu falou que ia e não foi, velho. Daí eu tenho que contar, entendeu? Daí por isso que não Mas é tem que o link, porque. eu não vi nenhuma vez tu me mandando, tipo, se eu vou aparecer ou não, uma coisa assim, sabe? É, mas, Eu até contaria é, se fosse o caso, sabe? Só que eu não sei. sim. Tu tem. Olha, eu não vou, não quero te questionar, É, por coisa assim que eu sempre peço para os alunos, eles, quando fecham um pacote, né, eles terem aulas pelo menos semanal, porque daí não tem esses problemas assim. Daí ainda tu faz uma aula por mês, daí causa problema assim. Por exemplo, o valor das aulas também já, por exemplo, já aumentaram bastante assim do teu pacote, entende? E são coisas que vão mudando, mas os horários aqui, os registros que eu tenho é isso, né? Que hoje era para ser a última. eu bem que queria. Assim, eu vi que me falou ali que estava bem ocupado com teus projetos, enfim, não faço mal. Eu também queria estar tendo mais aulas, enfim. Entendi. É que daí, tipo, os alunos, o que que eles normalmente fazem? Eles, até por isso que eu tô estava, né, com bastante ocupação, eles pegam e fixam um horário semanal, entendeu? Sim, Daí não tem segredo, é sempre aquele horário lá, fica tudo registrado certinho. sim. Mas eu não sei como é que tu vai ficar de férias aí e tal. Não, essa é a minha última prova do ano, depois eu entro de férias. Ah, daí acaba o high school pra ti? Não, eu vou pro último ano agora. Ah, tá. Ah, é verdade, tu tava Aí eu vou assim. fazer. Até queria ver contigo para realmente eu não precisar fazer aula intensiva, porque eu vou fazer cálculo BC. Ah, que envolve derivatives e tudo mais.
Porque o que o colégio oferece é o AB, que cobre só um semestre de cálculo na universidade. Eu vou fazer o BC, que cobre um ano inteiro. E daí, Uou, para fazer a parte do BC, o colégio não ensina. Então, eu teria que realmente fazer aula contigo para aprender o conteúdo. caraca, cálculos BC, IB, GEL, cálculos BC, cálculo B. Eu acho que já vai envolver integral e tudo, velho. Nossa, loucura. Só ver se tu tá É, sabendo. eu domino bem a matéria, a questão é que, pô, eu acho isso impressionante para ensino médio. Não, é. Cálculos BC, né? Pode É, crer. É AP, não é IB. É AP AP, AP, cálculos, AP. né? AP Cálculos BC. Isso aí que eu vou estar me Caraca, aventurando. séries infinitas, equações paramétricas, coordenadas polares. É, já vi gente em secundário da gringa fazendo isso. É bem pesado, velho. Não, eu Bem sei, pesado. eu vou. Isso aí só vai ser na minha prova final do ano do IP, não vai pra minha nota do colégio. Então, tipo, se, Aham. se eu ver que é muito ruim a barca, eu só pulo fora, entendeu? É, no Brasil, assim, de modo geral, tu vê isso só em faculdade, só lá pelo terceiro, quarto curso de cálculo. Sim, não, eu vou tentar, eu vou ver o que vai dar, né? Mas vou focar aqui primeiro só. É, foco nessa. É, nesse aqui, tá. Daí nesse aqui fica negativo 0,0124. Não sei se tu Mas fez aí. falando Só fiz, do. só fiz o Rise Over Run, né? É, menos 0,0124 milhões de quilômetros por dia, né? Bom deixar clara a unidade. Sim, unidade, claro. Tá, B. Interpretação. O que que isso significa na prática? Sabe dizer? Talvez só dar detalhes sobre a resposta? É para tu explicar o que significa essa ratio aí que você Sim, que a tirou. cada dia Vênus fica nesse closed interval de T1 e T2, cada dia que passa ele fica em média 0,0124 milhões de quilômetros mais longe do Sol. Isso, na verdade, mais perto, né? Porque é negativo. É negativo, exato. Sim, dá para dizer que é isso que você falou. Use the average rate of change found in one to estimate the distance of Venus from the Sun in millions of kilometers. Bem, então, o que que a gente vai fazer aqui? É para estimar utilizando o average rate, que a gente viu agora há pouco. Para isso, tem que fazer uma expressão específica, não sei se tu conhece ela, mas ela é assim. ah, Se tu queres usar o rate of change para isso, é o seguinte, é aproximadamente, olha só, essa aqui é a fórmula da aproximação linear. O V0 mais a taxa média, que foi o que você achou, forma de T, Uhum. vezes 40, ok? Isso é uma fórmula. Sim. Então vai ficar 108,9, que é o valor em zero que a gente definiu, mais Que tu botou ele bem na esquerda antes do V? é um sinal de igual, na verdade de próxima, Não, bem aproximadamente. antes do primeiro V. Ah, uma letra B, mas Ah, é tá, para um ser B. Ah, tá. C, na verdade. E daí pronto, coloca o negócio que tu achou aqui, multiplica por 40, beleza? Uhum. Por Daí, 40 por quê? Só não li a pergunta direito. Eu tava vendo a é tua. que é a fórmula do rate of change, né? Veja, é como se isso aqui fosse uma equação de uma reta, tá ligado? Ah, mas só o 40. Tu pegou ele da onde? É, porque tipo é y igual a b mais a, ou melhor, f de x é igual a b mais a x, certo? Isso. Então 40 é o x. O 40 foi o que o enunciado pediu, né? É só isso que você tá perguntando. Você foi realmente que. Ah, tá. O enunciado tá falando 40. Só isso que eu tava. Isso, beleza? Beleza. Tá. Daí Beleusas. Vamos para fica a próxima. Essa só foi easy. 108 Coisa vezes. aqui embaixo. Mas é para a próxima. Aham.
108.402. Tá. Na próxima, deixa eu ver. Tá, essas aqui são as que eu mais me estresso. Let R function of x be a polar function in the polar coordinate system, where f of theta é igual a -1 mais 5 cosine 3 theta ao quadrado menos 2. Let y equals g of x be function in the rectangular coordinate system, where f of x é igual a -1 mais 5 cosine 3x squared minus 2. The domain of f is smaller, greater than 1, ou smaller than 1.5, and the domain of G is... Meu Deus. Tá. Acho que sim, a primeira coisa que eu tenho que fazer nisso aqui é botar no gráfico, já que eu posso, porque senão acho que eu vou me perder, que é muita informação. Fala lá. Décimos aqui. Tá. A gente tem primeiro uma... Tu sai me ajudar aí, só pra eu economizar tempo e só falar o O que que é. exatamente? As duas functions que tem. Tá, mas não faz parte do exercício, achar elas? Não, elas já estão ali, não. Ah, tá, tu quer que eu diga? F de θ é igual a -1. Aqui, f de θ. Não precisa ser θ inteiramente que eu vou botar aqui na calculadora, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser. Tá. É igual a -1 mais 5 cosseno Igual. Igual. Eita, meu Deus do céu. É igual a -1 mais mais 5 5. cosseno, daí abre parênteses do cosseno, Aham. 3θ ao quadrado menos 2. 3θ ao quadrado menos 2. Isso. Tá. Aí a outra. A outra é f de x igual a -1. F de x igual a. Bem, na verdade é a mesma fórmula, só que em vez de θ é x, não dá nada. O que muda são os domínios. Não, nem Em os vez de, domínios mudam. em vez de θ é x? Olha lá. Deixa eu ver. Ahn, É que a primeira ali. Ah, ela. É verdade. É verdade, era igual. The domain of f é igual a isso e o domain of g. É, só muda Não, e o domain também é igual. Não muda nada, então, elas são iguais. Correto? Ou eu tô perdendo alguma coisa? Samuel? 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 Véi, travou essa porra aqui. Tu perguntou alguma coisa?
Não, perguntei se assim, ó, então não tem nenhuma diferença nas duas equações, né? Nenhuma. Nenhuma, tá. Tá, então isso que Só que a do θ era uma função polar, enquanto a do x era uma função retangular. Sim, tá. É, deixa eu só ver um negócio aqui antes, ver se isso aqui me ajuda a dar uma visualizada. Deixa eu trocar aqui para polar aqui o meu gráfico. Tá. Aí a pergunta tá nos perguntando o quê? Vamos ver. On the closed interval of x maior que 1 e menor que 0,5. Determine as coordenadas dos absolutos mínimos valores do g e absolutos máximos valores de g. Tá. Quem é a G? A G é a É a f of x. let y equals gx be a function rectangular. É que ele chama de G, mas depois chama de F, né? O que é muito estranho. Deve ter Acho sido um erro de digitação, né? deve ser uma citação, mas deve ser, não tem como. Sim. Tá. Ele quer Ah, saber qual é o máximo valor. Ah, essas aí são fáceis, né? Na verdade, as duas funções vão ter o mesmo valor máximo, né? o máximo seria ali o. O máximo vai ser sempre quando o cosseno é 1 e o mínimo quando o cosseno é menos 1. Acabou. Sim, Tem conversa, tá ligado? sim. Ah, estranho. Ah, tá, então é 4 ali e o mínimo seria. É, não, a única coisa que tu poderia ser pega ratão seria o intervalo, entendeu? Ele não chegar no mínimo dentro do intervalo, mas ele chega nos dois. É verdade. O intervalo acabar antes, sabe? Sim. Não, mas os dois, o mínimo e o máximo estão dentro do intervalo, então tá tranquilo. Isso é igual nas duas, correto? Deixa eu ver aqui na, nas respostas. Aqui, ó. Minimum é 1,309 menos 6. Deixa eu ver se tá igual aqui na minha que eu peguei. 1,309,6. E o máximo. Não, o máximo não, desculpa, o máximo eu falei errado. O máximo é 1,7. Vamos ver se tá certo. 1,7. É, o máximo ele cai fora do range que ele dá. Só isso mesmo que dá. Tá, essa aí tá tranquilo. A próxima seria in the polar coordinate system, determine the point on a graph of f that is farthest from the origin for 1 and 1.5. Give a reason for your answer. Que é mais longe da origem. E dá uma razão por isso? Qual é o mais longe da origem? Como assim, da origem? Da Zero, origem, zero. do zero, né? Do centro do círculo, né? Bem, ele está querendo saber, no sistema polar, o ponto mais distante da origem para um θ que está entre 1 e 1,5. Quanto mais distante da origem, vai ser o ponto que tem o maior raio, ou seja, o maior R. E Dentro da... R é algo que depende de θ.
Tu entendeu direito essa pergunta? Eu tô tentando entender. Tô tentando. Ah, tentando aqui. Mas eu acho que é por meio, eu faria por meio de derivada isso. In the polar system, determine the point on the graph of f that is farthest from the origin. É que eu tô com um gráfico aberto aqui, não sei se isso te ajuda em alguma coisa. Pode ser. Bem, se você tem dois extremos aqui, né? Um e um e meio, um e um e meio, certo? Isso. A princípio, a gente jogaria o um e o 1,5 e veria qual que dá um valor de f mais longe. O valor de f é o raio, entendeu? O valor de Sim. f é a distância da origem. Tá, então f de 1 dá 1,7 e f de 1,5 dá negativo 0,8. Mas como r não importa se é positivo ou negativo, é só para longe, né? Só importa com o absoluto, né? Seria 1,7. Sim. Não, mas né, desculpa, é que eu só vi os termos de um e 1,5, né? Calma aí. Deixa eu ver aqui o negócio. X igual a 1 aqui. Perfeito. E x igual a 1,5. Deixa eu só trocar a cor dessa. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, deve ser isso aqui, ó. Deve ser negativo 6, eu diria. Deixa eu ver se tá certo. The point that is furthest from the origin is the one with the largest absolute value for r. Qual que é o valor de teta, de teta, man? Isso tá me deixando puto já. Negativo 6? Não, 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 calma. A gente está querendo descobrir nessa função qual vai ser o valor para ter esse ponto crítico aqui, no caso, mais longe. Isso. Daí ele está te dizendo que o valor de teta é qual? Ele falou o valor de teta? Não, mas eu posso jogar isso no gráfico. Lembrando que vai de 1 a 1,5, né? Isso. Não, eu botei ali um. Aqui, ó. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui. Só pra. Aqui, ó. Aqui. Te mandei aí. Rapaz. Fica bem confusinho ali, mas dá pra. Assim, faz todo sentido do mundo a gente pegar os limites do domínio e jogar. O que me deixa meio bizarro nessa situação é que vai ser um, tipo, porque existe um negócio chamado teorema do valor máximo. Aham. O teorema do valor máximo diz que quando tens uma função que ela é definida dentro de um domínio assim, né, Sim. limitado, tu sempre tem que jogar para encontrar os pontos de máximo ou mínimo, os limites, mas também tu tem que derivar igual a zero. Daí surge uma pergunta, tu já sabe derivar? Não. Zé. Por isso que eu acho que eu tenho o gráfico, né? Pra pergunta. É, Pra não precisar realmente derivar. sim. Daí se tu perceber Mas teu fica gráfico tranquilo fez que, ó, semestre que vem, o que ele falou, o quanto que a gente vai ter que derivar a coisa, não vai estar escrito. Então, vou aprender isso aí, tenho que aprender isso aí com maestria. É, daí. Tá, daí find the zeros of G quando ele é maior que 1 e menor que 1,5.
os zeros. Se tem um zero. Agora, pergunta burra. O zero é o valor do x quando o y é zero ou o valor que zero o x? Ah, não sei do que tu tá falando. Ele pediu ele para achar os zeros da função, né? Ah, sim, os zeros da função são os valores onde a função é zero, ou seja, o f de θ ou o f de x é igual a zero. Tá, não é o valor que zero. Tá, ok. Sim, os zeros da função vão ser os valores de θ e de x que fazem essas funções darem zero. Tá. Sacou? Claro que vai ser alguma coisa associada à raiz de π, algo assim, né? Não, é que dá. Ele pediu da G, né? Que não é, que é a retangular. Ah, sim. Então, ela seria 1.059. Vamos ver se tá certo. Ah, pode jogar 1.0. na calculadora, facilita, né? Tá. Não, essa aqui tá tranquilo de ver no calculador. Isso aqui tá, isso aí tava certo. Tá. Partir para a próxima. Não, tem ali. In terms of the graph of R igual a f de theta in the polar coordinate system. Interpret the meaning of the values of theta found in part 1. Como assim? In terms of the graph of R. O gráfico R é o gráfico polar, né? Sim, Isso, tá. F de theta in the polar coordinate system. Interprete o significado do valor de θ achado na parte 1. Interpretar o valor? O significado do valor? sim. Mas a primeira ele tá perguntando do G, como é que eu vou falar, interpretar o valor agora do R? Faz sentido isso? Bom, pera, G é f de x, né? Essa Isso. porra desse professor também. Ah, tá, o que tu tem que interpretar do θ é que o θ tem a ver com o ângulo em relação ao eixo x, né? Não tem muito segredo. Falar, o que eu vou falar do θ? É o Então, ângulo, acabou. sim, o θ nesse caso seria, se for para ser o mesmo, é, seria um ângulo zero, 360, não? Mas ele não tá perguntando o valor. O significado do valor quer dizer que ou ele não deu nenhuma rotation, não virou para nenhum lado, ou tipo, acabou de completar um ciclo, entendeu? Ah, tá. É que ele tá perguntando encontrado na parte um. A parte um é essa, os zeros da função, ou seja, os valores que fazem isso aqui dar zero. O que que significa isso no plano polar? Que é 360 vulgo zero, tipo, ângulos, tipo, Não, significa que você está pegando um valor sem raio, ou seja, que passa pela origem. isso, É isso que significa. Então tu isso, vai dizer, são os tetas que fazem a função passar pela origem. isso. Tá. Essa é a explicação que ele deu ali. Ele falou, graficamente são os pontos da origem como R é igual a zero para o valor de θ. Tá. Próxima pergunta. Eu tô me recuperando, peguei influenza nessa semana. Cara, tô manhaca. Caraca, man. Um monte de gente aqui pegou, daí até perdi umas provas essa semana, que era pra eu estar até terminando minhas provas finais já. Só que eu peguei, daí eu não posso ir pro colégio, né? Aham. Ganhei um tempinho ainda pra estudar.
mas há um custo. Podemos seguir para a próxima. Certo. Deixa eu pegar aqui, velho. Essa aqui. Essa aí eu sou craque. Oscilação seno e cosseno, como sempre. Essa aí é a pergunta que ele sabia que ia ter na prova do IP, ele nos fez fazer 30 vezes. Que é a prova do IP de pre-calc é uma nova, né? Então eles divulgaram como é que ia ser a prova, o modelo, e essa pergunta aí era certa. Maravilha. Não é essa exata, mas esse tipo. Claro. Tá bom. Só preciso ir lá tomar um remédio. Não vai demorar 10 Vai lá, segundos. vai lá, vai lá. The blades of a windmill rotate in a clockwise direction for every 6 seconds. Point B is on the tip of one of the windmill. Uh, aqui começou aqui. 6. 18 seconds equals 1 rotation. Point B. Point B is on the tip of one of the windmill blades. Equals 1 rotation. Tá. Point B is on the tip of one of the windmill blades and is located directly above the center of the windmill. Tá, então então começa no topo. Tá. O center é 75, mais 25, 100. 115. E 80 para baixo ali fica 35 ou 25? 35. 35. Para baixo e para cima. When the blade rotates at a constant speed, the distance between B and the ground periodically decreases and increases. This is two. So without a function, H models the distance between the chronometers as a function of t seconds. Tá. Isso aqui vai ser tempo 0 Voltei. e altura 115. Aqui daí vai ser tempo 1,5.
1,5 e altura 75. Aqui é tempo 3 e altura 35. Tempo 4,5 e altura 75. Tempo 6 e altura 115. Tá. Tá, fiz a primeira parte aqui. Só quero ver se só quero confirmar contigo se eu fiz tudo certo. A primeira coisa que eu fiz foi só ler a pergunta realmente. E só, tipo, anotar algumas coisas que é importante, tipo, que ela demora 6 segundos para ela rotacionar. É, que também ela fala ali em certo ponto que o ponto B, que é um ponto de referência, ele começa no topo, né? E também fala ali a distância para o centro, é, o ponto máximo e o ponto mínimo, e tudo isso. Aí, aí na pergunta A, só tem que marcar aqueles pontos, o F, G, J, K, P, que sejam pontos coerentes de acordo com o que está falando. E daí para o ponto F, que é no ponto 0 que ele fala que o B está no máximo, aí eu botei 0 e 115, porque daí, como o centro ele é 75 e o ponto B ele fica 40 metros acima do centro, 75 mais 40, 115. Então, ponto ali F tá 0, 115. E daí no ponto G, que normalmente está no centro, a altura é 75, e para achar o tempo, o que eu faço é só pegar o tempo inteiro da rotação e só dividir por 4 sempre, porque é o padrão desse tipo de pergunta, então não tem muito mistério. O que eu poderia também fazer é pensar, para ele ir do máximo até o mínimo, e depois volta para o máximo, para ele ir só até o mínimo é metade do tempo. E para ele chegar no meio, é metade dessa metade. Então, é um quarto, né? Então, Perfeito. então ficaria 1,5 e 75, né? 1,5 segundos e 75 metros. Aí, para chegar no mínimo, que é o J, 3 segundos e 35 metros. Para chegar de novo no centro, 4,5 segundos e 75 metros. E depois, de novo, no máximo, de novo, 6 segundos e 115 metros. Sim. Aí, só tá falando, the function can be written in the form ht. Ah, tá pedindo uma função de seno, né? Só pra complicar, né? Hum, Well, porque se fosse cosseno seria tão mais fácil. Por que que tu acha isso? Por que que tá falando que quando o ponto B, que é o ponto nosso aqui da referência, né? É, ele tá lá em cima, o t é 0. E quando cosseno é 0, ele tá lá em cima. Não, desculpa. Quando o, o início da função do cosseno, sem alteração, ele tá no ponto máximo. Que é, teoricamente, não teria que fazer nenhuma alteração horizontal, né? É, Só isso aí. Só que aí tem que mexer com mais um variável. Tá, mas enfim. É, só sair um pouquinho para baixo aí, por favor. Aí. Não tem mais nada ali. Tá. Então, ela seria amplitude. é, Ela é 40. Então, seria 40 seno. Agora o B. O B a gente quer saber, ele é 2π dividido por 6. Não tem como simplificar isso. tá, pera aí. A gente tá falando da questão B. Isso.
Como assim? Você falou que para responder tudo isso que está pedindo na B é só fazer uma conta. Não, é que a primeira tinha que responder a A. Não viu a A Entendi. ali? Tá, tudo bem. São esses vários pontos aqui que a gente pode simplesmente tirando pedacinhos do. Jogando valores na função e achando, né? Isso. Mas isso aqui é para resolver a equação. Sim, mas isso aí não, só com os dados que ele dá ali pra cima pra gente já dá pra resolver, não. Tá, mas você sabe fazer isso? Olha, acho que sim, porque assim, ó, ele fala o ponto máximo e ele fala o centro. Isso a gente já consegue matar o A. Sim. Aí o B também fala, ele fala que ele demora 6 segundos para dar uma volta. Então é 2π dividido por 6. Sim. Daí fica, entre parênteses, 2π dividido por 6. Aí tem o T ali dentro, mais C. Aí esse negócio, o C. Porque a gente tem que começar, teoricamente, o nosso zero tem que ser o ponto mais alto. Só que agora o nosso zero seria o, o G, na teoria, né? Porque o seno ele começa no meio e vai começando a descer, né? Não, Sim. não, ele Bem, sobe. a questão é que o seno ele começa do meio e sobe, certo? Isso, meio sobe. Só que aqui, nessa Só que eu questão, posso, só que o eu posso, tempo t igual a zero, a pá tá no topo mais alto, né? sim. Só que eu posso começar no G, eu posso claramente começar no G, só que fazer o meu A negativo. É uma possibilidade, mas é mais fácil você. Parece que tá. Para isso que está aquele C ali na conta. Para você controlar dessa forma, entendeu? Sim. Você Tá, pode daí então, dizer, então, que o seno, né, ele vai ter o máximo quando o argumento. O seno de qualquer função, qualquer seno, é seno de x. Ele vai ter o valor máximo quando dentro está o π sobre 2, certo? sim. Isso. Então, tu Tá, pode usar essa informação para dizer que B vezes C é π sobre 2. B vezes C É, é π sobre 2. porque quando t é igual a zero, tu tá no máximo. Então, quando t é igual a zero, dentro do seno tem que estar π sobre 2, certo? Sim. Então, ele seria. é, Então, tem que subtrair 2,5. Subtrai 2,5 e adiciona 75 pro D. Deixa eu ver aqui se está certo isso. Tá certo. Tá. Eu peguei. Só ver se faz sentido pra ti isso aqui. 40 seno, entre parênteses, 2π6, também é um terço de π, né? Abre parênteses, T menos 1,5, que o menos 1,5 é só para mover ele para o lado, para os zeros, teoricamente, ser a parte de cima do sinusoide, né? E fecha parênteses, mais 75 por causa do que fala ali no enunciado, que é o centro do catavento ali. É uma forma de fazer.
Então tá, perfeito. Vamos ver se nós estamos terminando essa pergunta. Acho que agora ela vai mais rapidinho. Qual? A Essa, D? essa pergunta 3 que a gente tá fazendo agora. Isso. É, refer E to the, olha, até só. Tá, refer to the graph in part H, in part A, to t coordinate of G is T1 and t coordinate of J is T2. Tá, então a coordenada G é o T1 e a coordenada J é o T2. Is a function positive or negative over the interval T1, T2? Ela é negative. Ela tá increasing ou decreasing over the interval. Ela tá decreasing. E ela é concave up. então, Correto? calma aí. A pergunta é: a função é positiva ou negativa dentro desse intervalo? A função é sempre positiva, né? Não. Como não? Se a gente está falando de distância, Ah, verdade. vai ter Vai. altura negativa, Não, vai, eu quase caí no pegatão, é. certo? Que eu pensei só abaixo do centro é negativo, não, mas ainda é uma altura positiva. Não. Ela é positiva, ela tá decreasing e, tá, Exato, decrescendo. e ela tá concave up. Tu tá dizendo que ela é côncava para cima? Isso. Bem, qual ponto que é o. Ah, tá, ele tá falando aqui, né? Ponto G e ponto J, né? Concave up? Eu acho que ela é côncava para baixo, né? Que ela vai ficando mais aberta para cima, né? Ok, Côncava concave. para baixo é tipo a barriga dela para baixo, né? Não é tipo assim, só pra eu. Faz tanto tempo que eu não falo disso que eu até posso ter meio errado, mas enfim. Não é quando os rate of change estão aumentando? Não. Não tem a ver com isso? Mas a derivada aqui tá diminuindo, né? Mas a questão não é essa exatamente da derivada. A questão é o gráfico entrega na hora, tá? Côncava para baixo. Porque isso aqui a gente chama de convexo, isso aqui a gente chama de côncavo, né? É só pensar numa equação de segundo grau, certo? Uhum. Tem a parábola virada para cima e a parábola virada para baixo, que é a mesma coisa. E não é exatamente avaliando a derivada, mas o ritmo que acontece na derivada. Uhum. A derivada ela pode estar diminuindo, mas num ritmo menor, entendeu? Que é o que está acontecendo aqui. Sim, A derivada ela está diminuindo cada vez num ritmo menor ao chegar perto de J. Tanto é que depois ela começa a crescer, certo? sim. Mas ela tá sempre aumentando o ritmo de. Não, 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 não. Não, é assim, ela está saindo do mais negativo e indo pro positivo, entendeu? Isso que eu quero dizer. Ah, tá, sim. Tipo, no início ali, bem no início ali do G e do J, ali bem no, quando começa a ir do G pro J, é um negativo maior do que o negativo quando tá quase chegando no J, entendeu? Uhum. Então tá aumentando, teoricamente. É, Isso que eu queria falar. sim. Então eu prefiro, já que tem o gráfico, me basear por ele, né? Côncava Sim, para baixo aqui. sim, perfeito. Show de bola, man. Parece Então que você tá. tá bem. Então tá, meu. Valeu aí, tá? Então tá bom. Qualquer coisa é Feito. só chamar. Então tá, feito.